Mensagem. O texto que nós temos, ele não é uma referência a uma mãe, mas ele no final, ele vai nos mostrar o que as mães no mundo poderiam ser e deveriam ser. Tá? Lembrando um pouco do passado que a gente viveu também. E eu gostaria de dizer assim, o texto hoje é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 6. É um texto assim, onde o apóstolo Paulo, ele desafia o Timóteo, seja o seu discípulo, ao mesmo tempo também pastor. Timóteo se tornou pastor, e na segunda carta de Timóteo, aí ele já tem a referência pastoral. Mas na primeira carta ele ainda é aquele obreiro que faz parte desse legado do apóstolo Paulo, com Lucas e com outros obreiros que estavam juntos. Então, 1 Timóteo 2, 1 a 6, diz o seguinte: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu leio o 7 também. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, que Deus possa nos abençoar ao meditarmos nessa palavra. Eu gostaria de colocar assim um pouco, quando o último hino que nós cantamos me fez lembrar, quando nós cantamos Cristo Bom Mestre, esse desafio. Eu não sei se vocês ouviram essa semana algo que me chamou muita atenção e me assustou ao ouvir isso. Veio a notícia de que a Light, no estado do Rio, pediu agora a concessão da questão de dívidas ativas. E é uma questão estatal, e uma estatal não pode pedir revogação de suas dívidas. E aí de repente veio uma notícia dentro dessa história toda, que 54% da energia elétrica da Light é roubada. Então como é que uma firma vai existir, que produz energia e serve energia para os moradores, com 54% da energia roubada? É impossível uma firma existir. Mas o que vem ali entre aspas, podemos dizer, entre parênteses, mas que foi relatado como uma verdade. Uma das grandes ladras dessa energia são as milícias evangélicas. Milícias evangélicas que atuam cobrando a energia das pessoas. Aí eu fiquei pensando, quando se lê o apóstolo Paulo aqui escrevendo para Timóteo, a questão de que tudo seja o melhor para nós, junto com as autoridades, e de repente aqueles que conhecem a palavra estão levando firmas à falência devido à sua milícia de roubos e muitos outros problemas que eles provocam. Mas aí eu quero colocar assim para nós, dentro dessa expectativa toda, como um pensamento desse texto para nós, que nós vamos chegar adiante. Intercessão mundial. Intercessão mundial, nós sabemos, o interceder é um pelo outro e pedir para que o outro vá melhor. Eu não sei se vocês leram hoje de manhã a nota diária, na nossa nota diária que todos ganharam para ler, o Salmo 79 e 80.
o Salmo 79 ainda é mais light, não é energia elétrica, mas é energia da palavra de Deus. Mas o 80, ele usa uma referência de que o salmista, Asaf, dentro dessa poesia de lírio, ele pede vingança ao seu inimigo. Ele pede vingança. E ele pede que Deus vingue a esses inimigos e que ele os destrua, que os mate, que os tire do caminho dos que amam a Deus. Às vezes a gente se assusta quando o salmista pede por isso, Davi pediu isso também, e nós olhamos esse lado bastante difícil. Mas isso era uma intercessão que Asaf fez, uma intercessão para que Deus acabasse com, podíamos dizer, as milícias da época também. Mas aí eu quero continuar. Só que essas milícias, ou esse mundo todo tão controverso, ele nos dá um desafio de missões. Desafio de missões. E aí eu fiz lembrar, já falei esses dias com o pastor Arnold, entre parênteses, ele enviou lembranças e abraços para a igreja do Canela. E aí, conversando com ele um pouco, nós íamos nos lembrar de uma promotora, que também era pastora, ou ainda continuou como pastora e promotora de Curitiba, de uma determinada igreja evangélica, onde ela disse bem assim, todo cristão é devedor dos seus erros, mas todo cristão também é merecedor de ser alcançado para Cristo. E quando ela falou cristão, cristão já é a pessoa que conhece Cristo, ele já carrega o nome de Cristo consigo. E aí ela diz assim, ela citou várias igrejas evangélicas, aonde há o grande espaço de missões para ganhar pessoas para Cristo. Puxa, dentro de igrejas evangélicas, e é um espaço de missões. E aí eu volto agora para o apóstolo Paulo, que ele fala para Timóteo. Quando ele coloca assim, exatamente a dificuldade que Timóteo estava encontrando na igreja naquela época. E aí ele coloca assim, de uma forma bem clara, o quanto o globo terrestre daquela época, na época de Timóteo, já estava passando por problemas dentro daqueles que conheciam a palavra de Deus. Quando eu digo conheciam a palavra de Deus, não são chamados diretamente os cristãos, mas são também todos esses que eram da descendência judaica que conheciam a palavra de Deus. Mas entre cristãos, como Timóteo também serviu em Tessalonicenses, Paulo escreve na segunda carta a Tessalonicenses exatamente o problema dessas dificuldades dentro da igreja. Então, olhando um pouquinho mais adiante, por quê? Porque o ser humano deixou de fazer a vontade de Deus. Então, tudo isso, quando a gente fala essas afrontas que nós vivemos diante do Evangelho e tudo aquilo, é porque o ser humano deixou de viver a palavra de Deus. Voltando agora para o Salmo 79, de hoje de manhã, é interessante. O Salmo 79 é uma conclusão ou é um resumo da saída do povo de Deus do Egito. Quem gostaria de conhecer a história da saída do povo do Egito e não conhece ela, lê o Salmo 79, ele vai ver um resumo de toda a história, mas não das 12 tribos, só de 3 tribos. E eram as 3 tribos que não atravessaram, ou seja, as 2 tribos e meia, que não atravessaram o Rio Jordão. Elas foram as primeiras tribos a sofrerem a influência do paganismo, do pagão. E isso levou milhares de pessoas à morte porque deixaram de buscar o verdadeiro Deus. E o apóstolo Paulo coloca isso aqui para Timóteo. Timóteo, as dificuldades que se enfrentamos é porque o ser humano deixou de buscar a palavra de Deus.
E isso até os dias de hoje, porque o inimigo não quer. E aí o apóstolo Paulo nos aponta como voltar. Aí agora nós falamos da dificuldade, estamos lá dentro, e, puxa, mas agora isso não é encruzilhada, como é que eu vou poder voltar para viver essa palavra de Deus e me encontrar com o meu Senhor? Como posso voltar? E o apóstolo Paulo nos dá essas dicas, como nós podemos dizer, ou seja, de uma forma bem interessante como ele menciona para nós a volta. Aí nós vamos olhar uma vez o versículo 3. Tá? Olhando para nós essa volta, irmãos, nós vamos estar vendo uma coisa bem interessante para nós nesse sentido da volta. Ou seja, eu quero ficar indo no versículo 1. Uma volta ou fica tudo dentro desse versículo 1, súplicas. Nós conhecemos súplicas quando alguém está no pior sentido, ele suplica para Deus, ou suplica para o outro que vem ajudar. Mas essa palavra súplica, ela também é colocada como sinônimo de intercessão. Mas a palavra intercessão é mais eu intercedo pelo outro. Mas aí tem uma coisa muito interessante. A palavra intercessão, ela também chega a você. Você intercede por você mesmo. Intercessão. Você pede por você mesmo. Você intercede a Deus por você mesmo. Então, é isso que o apóstolo Paulo está colocando para Timóteo. Timóteo, toda essa dificuldade que o ser humano está preparando para estar afastado de Deus e não busca Deus, tem algo muito importante, súplica. Mas não é só a súplica ou a intercessão por si mesmo, também pelos outros. E aí nós vamos olhar mais uma vez no versículo 1. Orações. Podem olhar. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações. O que seria a oração? Envolver-se em ações. A palavra oração, nós conhecemos ela, orar a Deus. Tem uma planta muito conhecida hoje que é muito propagada, com propaganda, especialmente numa rede de TV, Ora pro Nobis. É uma planta, Alfredo, você tem um baita do pé de Ora pro Nobis. E comer 2, 3 folhas por dia é ótimo para a saúde, é a propaganda. E aí eles mostram sempre na propaganda da televisão, casal de idosos, fazendo todo exercício, tudo vai muito bem. Parece que só os idosos precisam de força, né? É impressionante isso, mas muitas vezes são os jovens que mais precisam de força do que os jovens. Mas essa palavra, ora pro nobis, ela é colocada como um sentido científico. Mas a palavra original dessa planta, ela vem da África. E ela veio implantada especialmente na região da Bahia, que quer dizer orai por nós. Espera, uma planta orai por nós, em outras palavras, é que ela fornece para nós saúde. Então a planta é exatamente a planta que responde o que o teu corpo precisa. Então a oração é envolver-se em ações. É o que Paulo diz para Timóteo. Ele também fala isso para nós hoje. Tá? Ele podia dizer assim, Igreja do Canela, envolva-se nas orações. E aí também indo no versículo 1, vem continuando aí também a palavra, aí vem novamente a palavra intercessões. O que representa agora intercessão? A palavra intercessão agora aqui é colocar sentir a necessidade. Sentir a necessidade. Você intercede agora não por você, só por você, mas você intercede por aqueles que estão em tua volta, para que a coisa melhore, para que a coisa prospere,
para que haja sucesso, para que haja melhoria nas coisas que estavam erradas. Então, intercessões aqui agora quer dizer sentir a necessidade, não só a sua necessidade, mas a necessidade do teu próximo. E isso é muito complicado nos dias de hoje. É você sentir a necessidade do próximo. Você sabe que as coisas não estão bem, a conjuntura mundial está bastante difícil, nós sabemos disso, isso está todo assim, uma sinalização do afunilamento da volta de Cristo. Irmãos, eu estou colocando a volta de Cristo, não estou dizendo que está acontecendo aquela volta agora, mas já na época que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, esse livro de 1 Timóteo, ele já estava alertando os Tessalonicenses, Cristo vai voltar. Parem, pensem, ele não está voltando agora, como eles estavam esperando. Ele vai voltar. Alimente essa esperança, essa fé. Cristo vai voltar. Então, a intercessão também é sentir a necessidade de uma paz para com o povo de Deus. Não só a paz no mundo em si, mas a paz entre o povo de Deus. Volto com esse exemplo das milícias evangélicas. É triste, mas eu quero lembrar nesse momento ainda assim também, quando, anos atrás, a Rosinete, quando começamos aqui praticamente o trabalho, aqui nesse local, já nessa igreja, ela disse assim uma vez assim, parece que ser evangélico é modismo. E realmente a gente percebe que tem muitas pessoas que se prevalecem de que ser evangélico é uma moda. Modas evangélicas. Não sei se vocês lembram, quando saíram os aparelhos de TV, a TV era o diabo dentro da casa. Lembram? Era proibido para o verdadeiro cristão, o crente, ter a televisão dentro da casa. Mas aí se percebeu que em determinadas denominações evangélicas, que eram ferronhas em cima disso, tinham a sua televisão às escondidas dentro de casa. Lembram disso? Era triste isso. Era muito triste. Então parecia que isso era o demônio. E hoje estamos dentro dessa tecnologia que já esses aparelhos, eu hoje passei por um determinado local, é uma pilha de televisões, aqueles trombolhos antigos. É desse tamanho. Uma pessoa sozinha não conseguia carregar. Lembram? Hoje, você pega numa mão e ainda pode colocar mais um peso em cima. Tão leve que são. Ou você hoje já tem ela dentro da mão. Irmãos, quando se fala em intercessão, sentir a necessidade, é sentir a necessidade de aprender a viver a verdade. E preciso dizer, irmãos, o apóstolo Paulo, ele desafiou a Timóteo, aquela época, a dizer para a igreja, vivam a verdade. Mas não fica só nesse versículo 1, aí ele termina assim ainda dizendo assim, ações de graça em favor de todos os homens. Isso soa um tanto difícil, ações de graça por todos os homens, mas o apóstolo Paulo quis resumir aqui, a todos os homens que você reconhece ou que você conhece. Não era ao mundo inteiro que você não conhece a todos os homens, mas é o grupo que você conhece. Então, o apóstolo Paulo coloca exatamente aqui, a ação de graça sobre as pessoas que você conhece. Em outras palavras, irmãos, é muito importante lembrar que vale a pena, de madrugada, no outro culto em alemão, em Massaranduba, o pastor Henrique, senhor já de 90 anos,
ele sempre tem a introdução. A gente precisa fazer bem assim, para poder ouvir, porque ele fala muito baixo. No entanto, as cordas vocais são fracas. Mas uma coisa bem interessante é, na última vez ele faltou, e aí veio o pastor Ademar e disse, hoje temos aquilo que o Antônio falou, o anjo da guarda, vai fazer hoje a introdução. E eu não gosto de fazer as coisas em cima da hora. Mas aí eu senti, não, devo fazer. E aí eu citei o Salmo 4, descansar em paz, deitar e descansar em paz. E aí eu coloquei quanto vale a pena acordar de madrugada e você estar orando e intercedendo por outros. E você adormece sem dizer amém. E na hora do café, que sempre tem um café, após o culto, cada um traz alguma coisa junto, um café muito festivo, são tudo pessoas idosas. E aí vieram várias pessoas e disseram, pastor, sabe que eu nunca lembrei de estar orando naquela hora. Eu reclamo que eu não posso adormecer de novo. Mas eu vou fazer, estar acordado, vou estar intercedendo. E aí eu coloquei o quanto vale agradecer. E aí eu quero lembrar um pouco a minha mãe. Como hoje é o dia das mães, eu quero lembrar a minha mãe. A minha mãe era uma guerreira, mas muito doente. Uma pessoa que não perdia a paciência. Com 8 filhos, mas não perdia a paciência. Tá? E meu pai era muito ligeiro. Então a minha mãe, ela era rápida, mas ela era muito pacienciosa. E ela, como ela era uma pessoa muito doente, também estava muitas vezes hospitalizada. Aí um dia ela disse para tínhamos açougue. No balcão do açougue, algumas pessoas vieram reclamar sobre a vida do dia a dia, como colonos, eram mais clientes tudo colonos. Aí eles começaram a reclamar e ela disse assim para eles, eu era criança, e ela disse, sabem, vocês precisam estar 1 hora na porta do Hospital Miguel Couto, lá de Ibirama, 1 hora na porta. Aí você vai aprender a agradecer. Então, o apóstolo Paulo coloca aqui para Timóteo a dificuldade que ele enfrenta na igreja ou com o povo, era também motivo de agradecer. E isso eu quero colocar assim para nós hoje também. É aprendermos a agradecer mesmo nas horas difíceis. Nas horas difíceis, quando nós aprendemos a agradecer, nós vamos aprender a saber o que é ser grato. E aprendemos a saber o que é receber as coisas quando muitas vezes não as merecemos. E o apóstolo Paulo coloca isso para Timóteo. E aí, agora eu volto, irmãos. O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, mas para quem isso servia? Estávamos falando agora só de Timóteo, mas para quem exatamente súplicas, orações, intercessões, ações de graça serviam para quem? Vamos ver. Aos investidos de autoridade. Verso 2. Veja o que diz o verso 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, vocês percebem que o apóstolo Paulo, ele coloca que aquela dificuldade da época da igreja, ela vinha não só por dentro da igreja, que as pessoas não se entendiam por suas ideias, mas aqui agora ele diz, estejam fazendo súplicas, orações, intercessões, ações de graça, por todos que estão investidos de autoridade. Irmãos, aí eu quero colocar assim para nós, em poucas palavras, que não precisamos nem puxar o fio da meada. As nossas autoridades. O que nós passamos
as dificuldades que nós vimos é algo que nós devemos estar nos perguntando, que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Essa questão de súplica, orações, intercessão, ações de graça, é para as autoridades. Eu creio, irmãos, que como igreja nós devemos começar a aprender. Isso não quer dizer que estamos até agora errados, ou vamos continuar errando. É aprender a estar exatamente lembrando em nossas orações de madrugada, de manhã na hora do café. Ademais, lembro de vocês toda manhã na hora do café, antes do café. A minha esposa e eu orando, sempre menciono a igreja do Canela. Não é só naquela hora por nós, mas também exatamente por nossas autoridades. Eu quero fazer lembrar, irmãos, ao receber toda a referência hospitalar do regional, com a nefrologia. Na última vez recebi com 2 médicos, eu dei o terceiro, mas ele logo se retirou, mas com 2 médicos. Mas lembrando do urologista, Dr. Scheffelfelder, que é o Dr. Arnaldo. E agora a doutora Luísa e o Dr. Gabriel. Quando saí do consultório, conversando, as 3 pessoas com lágrimas nos olhos pedindo, pastor, por favor, esteja lembrando de nós em oração. Então, as pessoas sentem a necessidade da nossa intercessão. Eles sentem a necessidade. E quando a gente diz, estamos orando por vocês, a gente nota uma satisfação de paz dentro deles, confiando que já estão sendo levados diante de Deus. E o apóstolo Paulo coloca para Timóteo as autoridades, todas elas que estão investidas de autoridade. E aí vem uma coisa interessante, aí eu lembrei no preparar a mensagem, Rose, de você. Na escola, a gente pensa que a maior autoridade é a diretora, não é isso? Mas quem mais lida com as crianças todas são os que trabalham no serviço geral. Não é verdade, Rose? A pessoa do serviço geral. Então, essas pessoas humildes são investidas de autoridades. Porque lidam com nossos filhos. Lidam com nossos filhos. Aí, continuando ainda no versículo 3 agora, ou seja, no 2, haverá recompensa para nós estarmos orando por eles. E qual é a recompensa que nós recebemos orando pelas nossas autoridades? Tranquilidade. O que menos nós estamos vivendo hoje, agora eu vou fazer um parênteses, incluir tudo dentro disso ali. É como a minha avó dizia, dentro de um saco de queijo, vai tudo quanto é coisa dentro. Estar lembrando a tranquilidade, é poder viver bem. E se nós oramos por aqueles que estão investidos de autoridade, quem vai receber o benefício, irmãos, não é a autoridade que está nos dirigindo, é nós, que vamos ter uma vida tranquila. Quando o pai e a mãe investem autoridade nos filhos, não é o pai e a mãe que vão bem, porque muitas vezes ficam nervosos quando eles têm que aplicar a autoridade, mas é o filho que eles recebem bem. Os filhos vivem melhor, eles aprendem a obedecer. É conforme Deuteronômio capítulo 6, ensine a criança, inculque na criança. Inculcar quer dizer colocar o funil na cabeça e despejar lá dentro. Isso é inculcar. Era isso que a princesa de Faraó pediu para Jochebed, a mãe de Moisés, fazer com seu filho.
ela falou bem claro assim: ensine-o. Ensine-o quer dizer fazer tudo o que ele precisa saber. Ensine-o. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo: ensine as suas autoridades a saber o que é certo e o que é errado, porque quem vai receber o benefício é você mesmo. Nós mesmos como igreja vamos receber esse benefício. O versículo 3 agora reflete para nós, irmãos, que Timóteo está recebendo de Paulo. O versículo 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Estar intercedendo, ou seja, colocando súplicas, orações, intercessão e ação de graça, agrada a Deus. Vale mais do que novilhos cevados e oferecê-los em sacrifício. Vale mais. Exatamente é o que? É fazer com que a súplica, a oração, a intercessão e a ação de graça chegue ao agrado de Deus. E o versículo 4 é o desejo de Deus, irmãos. Veja o versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o desejo de Deus. Lá nos capítulo 3, versículo 16 de João, nós já encontramos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O desejo de Deus é que essas pessoas que Ele deu a vida sejam salvas, possam viver lá no amanhã com Ele. Lembra que eu falei ocasionalmente aqui no culto? No momento em que Satanás perdeu em tentar Jesus, ele tentou ele 3 vezes, e ele perdeu. Aí Satanás percebeu: eu estou derrotado, mas eu vou incomodar ao vencedor, eu vou incomodá-lo. Já que eu não posso chegar a Deus e a Jesus Cristo para derrotá-los, então eu vou incomodá-los agora. A quem eles desejam salvar é você e eu, aqueles que amam e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou incomodar com esses agora. A esses eu vou espizinhar, a esse eu vou colocar uma agulha na traseira, a esse eu vou colocar um espinho de laranja nos músculos. A esses que eu vou incomodar. A esses eu vou dizer: olhem o pequeno argueiro dentro do olho do outro. Esqueça da sua trave dentro do seu olho. A esses eu vou ter que incomodar. E Deus coloca aqui para que bota atrás de Paulo: é o desejo de Deus que todos cheguem à salvação. E sabe, irmãos, esse é o motivo que Cristo ainda não voltou. Porque Ele ainda quer salvar pessoas. E quem é que Ele usa para que as pessoas possam receber a mensagem da palavra? A nós, você e eu, a igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, às vezes eu fico com muitos conflitos comigo mesmo. Quando a gente fala, nossa igreja, deveria ser a nossa comunidade. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas a comunidade é exatamente o grupo que comunga a fé em Jesus Cristo. A palavra comunidade vem da palavra comungare. E comungare é comunhão. Aquilo que nós fizemos hoje à noite. Quebrar o pão nessa alegria, de repente participamos da ceia. Bem descontraído. Vocês perceberam? Poxa, a ceia agora caiu fora desse tradicional.
É você aprender que é no quebrar do pão é que existe essa alegria, que é o desejo de Deus. Que os filhos deles vivam em alegria. Tenham alegria. E aí, continuando, versículo 5. O plano de Deus é Jesus Cristo. Quando nós falamos que Ele nos usa e que Ele quer fazer o seu desejo e que isso agrada a Deus, agora vem, de repente, versículo 5, vejam bem, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Percebe, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo, ele coloca Cristo como centro, mas logo no final vem uma vírgula, só uma vírgula, e lá vem essa palavra, homem. Em outras palavras, isso quer dizer que Jesus Cristo é igual você e eu. Ele experimentou as fraquezas como nós, experimentou também o cansaço como nós, experimentou também exatamente aquilo que a minha esposa colocou hoje à noite também, essas vezes, muitas vezes não ter paciência. E Jesus experimentou isso na história dele, da vida. Se nós lemos os evangelhos, vamos perceber que ele chegou no momento dentro da casa do pai, pegou chicote, e meteu-lhe lenha em cima do pessoal, e derrubou até as mesas dos cambistas. Ele não estava contente com isso. Então aí nós vamos perceber que Jesus Cristo é a referência para nós, em sabermos que Ele passou o que nós também passamos. E aí, gostaria de fazer uma referência para nós ao Dia das Mães. Tudo que nós vimos agora, o apóstolo Paulo com Timóteo, vamos voltar agora para o nosso dia de hoje, o Dia das Mães. E aí eu quero lembrar uma forma de um pastor de Londrina. Meu primeiro ano de seminário em Londrina, comemorou na época 40 anos de existência. Foi a cidade que mais cresceu na América do Sul, Londrina. Em 40 anos tinha mais de 400 mil habitantes. Era uma cidade que cresceu de uma forma desconforme. Só o centro de Londrina não é planejado. O resto de toda a cidade é planejada. Toda. Em quadras, em linhas, nos bairros, tudo planejado. E o centro não é planejado. Ele gira em torno do contorno de ônibus, um pequeno zoológico e a igreja católica, a matriz. Tudo em volta, e aí o resto é tudo planejado. E nessa cidade, como eu estudei, me senti muito bem nessa cidade, graças ao bom Deus que a gente podia fazer o seminário nessa cidade, de a teologia. Aí tínhamos um pastor chamado Reverendo Jonas Dias Martins, da Igreja Presbiteriana Independente. Um senhor negro, descendente de escravos, os pais eram escravos. Ele se tornou um pastor de renome, homem muito de boa fé e de palavra e tudo isso. E aí nós chamamos esse homem para o seminário para comemorar o Dia das Mães. E nós tínhamos o seminário, o culto era chamado capela. Era uma igreja pequena dentro do seminário, onde só os funcionários, os alunos e todos os missionários que moravam, eram 2 quadras enormes, que era tudo do seminário, dentro, 6 quadras afastados do centro de cidade. E aí era um grande grupo de pessoas que moravam lá dentro, professores, funcionários, todos eram americanos praticamente. E aí nós chamamos o reverendo Jonas Dias Martins para pregar na sexta-feira, antes do Dia das Mães, para as mães que eram funcionários, professoras, cozinheiras, a tia Geralda e a tia Aparecida, que nós apelidamos depois de tia G e tia Si, e todos foram convidados para participar naquele momento do culto. E aí o reverendo Jonas Dias Martins, ele também foi
a pessoa que recebeu naquele ano, antes do Dia das Mães, a primeira chave de cidadão honorário de Londrina. Pode imaginar, quebra de paradigma, um pastor descendente de afros, africanos, receber a chave da cidade. E aí ele coloca para nós e para as mães, especialmente aos alunos, nos lembrando o amanhã como pastores e missionários, era um seminário misto, e aí ele colocou para nós, e faço-me lembrar agora exatamente desse texto de 1 Timóteo. E aí ele colocou essas palavras: súplicas, orações, intercessões, ações de graças. E agora quero me reportar às mães, e nós nos fazer lembrar das nossas mães que não vivem mais. Alguns perderam sua mãe recentemente, outros já há muitos anos perderam suas mães, outros ainda têm as suas mães. Mas aí ele colocou uma coisa bem interessante. Ele disse assim: o mundo seria diferente se ele conhecesse mães que suplicam por si, pela sua família e pelo Estado, que intercedem por elas mesmas e intercedem pelos outros. O mundo, e aí ele coloca a cidade de Londrina, seria totalmente diferente se as mães de Londrina fossem mulheres de oração. Pessoas, mães, mulheres que se envolvessem com ações de graça. E aí ele faz um parênteses que me faz tão bem a memória, irmãos, lembrando nesse momento, Londrina, naquele ano, em setembro, foi colocada na CEPAL. A CEPAL ficava dentro do seminário como uma agência de pesquisas e de programações na época, que Londrina era a capital do espiritismo, da Umbanda. Não era Rio de Janeiro, não era Bahia, mas era Londrina, a capital, mas também era a capital evangélica do Brasil. Eram os dois extremos. E aí ele repete: se Londrina conhecesse mães que oram, que se envolveriam em ações de graça. E aí ele coloca: e Londrina, Brasil, seria diferente se ele tivesse mães que intercedessem, sentir a necessidade dos outros. Como ela sente a necessidade dentro da família, pode perguntar para o pai: pai, onde está isso? A pergunta para a mãe. Não é isso? Pai, eu posso ir para lá? Se a mãe deixar, você pode. Lembra? Quase sempre era assim. Mãe, onde está isso? A pergunta do teu pai. Não, vai lá perguntar à tua mãe, que ela sabe onde está guardado. Os filhos estão no banho. Mãe, traz a roupa. É isso? Mãe, a minha cama não está arrumada. Mãe, o que nós vamos comer hoje? Ah, isso de novo, mãe? Mas os filhos muitas vezes não sabem o quanto a mãe fez malabarismo para cozinhar isso naquele dia. E nós temos muitas mães. Experimentamos isso aqui nessa igreja, onde crianças, adolescentes dizem: a mãe não faz a comida. Não é isso, irmãos? E comem muito aqui na hora do lanche de sábado à tarde. Obrigado por esse lanche pelas crianças e pelos que se envolvem em fazer o lanche. Muito obrigado. Mas as crianças dizem: não, minha mãe não tinha vontade de fazer comida. E ele diz assim: o mundo, o Brasil, Londrina seria diferente se eles tivessem mães
que intercedessem. E aí ele coloca assim no final para nós, e eu quero colocar isso para nós, mães que reconhecem o que Deus faz, ações de graça. E se o mundo tivesse mães, eu quero subestimar um pouco, mas colocar aí 50% das mães do mundo fossem mães que chegassem diante de Deus com ações de graça, reconhecessem que tudo o que Deus faz vale a pena a gente ter, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. E aí eu quero lembrar ainda assim, mãe é mãe. Por mais difícil que é o filho, todo dia nós ouvimos na televisão, em toda a tecnologia, filhos assassinos, ladrões, assaltantes, roubadores. E quando eles vão na mãe, ou a mãe perde esse filho por um tiro, por um assassinato, por atropelamento, toda mãe diz, meu filho era trabalhador. Ela não vê o ruim do filho, ela vê esse amor, ela carregou esse filho, exatamente como o irmão Antônio falou. A criança dá o chute na barriga e ela se alegra. E muitas vezes depois de adulto, os filhos dão um chute nos pais. Então, pastor reverendo Jonas Dias Martins disse, se nós tivéssemos mães que suplicassem, orassem, intercedessem em ações de graças, o mundo seria diferente. E aí eu quero terminar assim para nós. E por que o mundo seria diferente? É para nós vivermos uma vida tranquila. E é isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Timóteo, não reclama da sua autoridade. Esteja orando por ela. Interceda por ela. Dê graças por ela. Porque você vai ter tranquilidade. E se nós olharmos, foi o apóstolo Paulo que mais nos fala o quanto ele lutou por tudo isso. E eu quero terminar assim um pouco para nós, um exemplo da igreja evangélica dos menonitas, quando foram perseguidos na Rússia, foram proibidos de evangelizar russos, proibidos. A igreja evangélica Irmãos Menonitas ganhou o aval por um pastor luterano na Rússia, que ela pudesse se formar como igreja. Porque os próprios menonitas denunciavam os irmãos menonitas que queriam criar uma nova denominação dentro da Rússia e que ia contra o sistema político russo daquela época. Então eles foram perseguidos pela Rússia, perseguidos, e muitas mães foram estupradas pelos russos. Mães foram estupradas pelos russos, porque foi dado um testemunho falso contra esses irmãos menonitas. E aí foi proibido eles falarem de Cristo para os cossacos. É um certo dia, um desses irmãos menonitas foi parado por policiais russos, e eles estavam com a Bíblia, era proibido já levar a Bíblia. Aí ele tinha medo que essa Bíblia seria descoberta, que seria preso. Aí ele perguntou, os policiais perguntaram para ele, onde é que você vai? Ouçam bem essa referência. Eu vou para a casa do meu pai. Fazer o que lá? Para falarmos do velório do meu irmão mais velho. Sim, e daí? E aí nós já logo vamos falar da herança que cada um de nós vai receber.
Então vai embora. O que é que ele quer dizer com isso? Eu vou aonde pessoas se encontram com Deus. Sim, mas o que fazer lá? Falar do meu irmão mais velho que morreu por nós na cruz. E aí nós vamos falar da herança que nós vamos receber, a vida eterna. E aí um desses determinados irmãos menonitas foi perseguido, passaram por cima de um lago gelado, e ao andar por cima do lago gelado, o policial que perseguia esse irmão menonita, quebrou o gelo e caiu dentro da água. Seria morte. E o menino olhou para trás, o irmão menonita olhou para trás e viu que ele caiu dentro da água. Ele voltou e puxou ele para fora da água. E quando ele estava fora e tudo enredo, ele disse: agora você está preso. E este mesmo guarda teve o privilégio de dar um tiro nesse irmão que o libertou da água. Quando o cristão ora por sua autoridade, quando ele ora por aqueles que estão em volta dele, intercede por eles e dá graças por eles, quem é beneficiado não é o outro, somos nós. Nós teremos uma vida de tranquilidade, porque essa garantia quem nos dá é o próprio Deus. Olhando para o versículo 2 novamente, em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, que nesse mês de maio, nós precisamos lembrar esse valor que o apóstolo Paulo coloca para Timóteo. O que nos é desafiado a fazer, e aí o que é desafiado as mães a fazerem, como o reverendo Jonas Dias Martins colocou, a mãe que suplica, intercede por ela mesma, intercede por uma outra mãe, ora envolvendo-se em ações de todos os dias, intercessões, sentir a necessidade dos outros, ações de graça, reconhecer que não é a gente que faz, mas é Deus que faz através de nós. Igrejas, que Deus possa abençoar cada um de nós, e de uma forma bem especial agora, parabéns a cada mãe, e que cada mãe possa levar junto consigo aquilo que o apóstolo Paulo diz: suplique, ore, interceda e dê ações de graça. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, que nós possamos ser bênçãos para todos os que nós somos envolvidos. As bênçãos de Deus para cada um. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, muito obrigado por tudo que Tu nos dás e que Tu nos fazes em nossas vidas. Obrigado pelas mães que aqui estão presentes e as mães que não puderam estar presentes. Nós queremos Te agradecer que Tu as tens abençoado em nosso meio e que nós somos filhos de mães que também tiveram esse amor por nós e que nós podemos estar lembrando com gratidão o que elas eram para nós. E as mães que aqui estão sejam abençoadas, e que sejam abençoadas como mãe, como avó, e Senhor, e como bisavó, e que elas possam sentir-se agraciadas por Ti. Estenda a Tua mão para cada mãe, estenda, Senhor, o Teu abraço para cada mãe, e Senhor, sustente-a cada um com o Teu amor. E assim também Te peço por esta igreja, Senhor, abrace a cada um que aqui está e cada um que faz parte. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.